E aí, galera, beleza? Está começando mais um Resenha com Clubismo, a segunda edição aqui do nosso programa, e hoje a gente vai falar de novo muito sobre o futebol brasileiro, um pouquinho também sobre futebol internacional. Estou aqui com essa galera toda que vocês estão vendo aí. Primeiramente, Marcos, e aí, o que você traz pra gente hoje? E aí, gente, tudo bem? Meu destaque de hoje é o Coelho, o Corinthians do Coelho, que não marca 3 jogos. O Corinthians numa situação complicada aí no Campeonato Brasileiro. Estamos aqui também com ele, Pedro Rocha. Pedro, você vai falar de outro time da Grande São Paulo, e aí? Fala, Pião, fala todo mundo aí que está nos ouvindo e nos acompanhando. Meu destaque vai para o Palmeiras, que teve uma semana muito positiva. Olha lá, o Bassi rindo, porque sabe que o Palmeiras teve uma semana muito boa, né? Uma semana que, enfim, ganhou e jogou muito bem. Então, conseguiu a sua primeira vitória no Brasileirão atuando no Allianz e completou 20 jogos agora de invencibilidade. Então, é o Palmeiras que está chegando firme aí. E aí, o Bassi deu risada do Palmeiras, tá com medo do Verdão. O Bassi tem medo também do esporte que tá subindo. E aí, Bassi? Fala, galera, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui novamente. O Verdão ganhou na Libertadores, ganhou no Brasileiro, mas meu destaque da semana vai para o time do esporte, que tá muito bem montadinho com a equipe do Jair Ventura. Então o esporte chegando lá em cima já no Campeonato Brasileiro, enquanto tem time descendo, o esporte vai subindo, vai se organizando. Falando em quem tá descendo, Matheus, goleada na Europa, surpreendendo, e aí, qual é? Fala, rapaziada, beleza? Obrigado pelo convite aí novamente, prazer estar com vocês. É um resultado surpreendente, né? O Liverpool, atual campeão inglês, um dos favoritos para conquistar a Champions League também. Tomou 7-2 do Aston Villa e o Roberto Firmino, um dos craques, um dos principais jogadores do time, foi bastante criticado. Então, né, voltando para o Brasil agora, depois da Europa. Fredão, e aí, beleza? Qual que é o seu destaque hoje? Beleza, Pião, todo mundo aí que está assistindo ao nosso canal. O meu destaque vai para o Santos, né, que está embalado, aí vem numa sequência invicta aí de 10 jogos. E para quem falou que o Santos esse ano ia brigar para cair, tá brigando lá pelo G4, e o Cuca tá fazendo um excelente trabalho. É isso aí, o Santos crescendo com o Cuca. Já falamos um pouquinho do Corinthians, Palmeiras e Santos. Também vamos falar no programa do São Paulo, que já vem a 7 jogos sem vencer. O Diniz cai ou não cai, a gente vai discutir tudo isso. Mas antes da gente ir para a nossa discussão, eu queria agradecer de novo ao pessoal do Futebol na Veia pelo espaço aqui pro Resenha com Clubismo. Vamos começar então com as discussões. Vamos começar então pelo Corinthians, né? O Corinthians, que é o time paulista dos 4 grandes, que está ali numa situação um pouquinho mais complicada de tabela, tem encontrado dificuldades para vencer, não vem jogando um bom futebol, e como o Marcos disse, há 3 jogos sem marcar. O Corinthians não é um time que, nos últimos anos, tem tanto destaque pelo setor ofensivo, mas também não conseguir marcar nenhum gol em 3 jogos preocupa, né, gente? E aí, Marcos, você que trouxe o assunto, o que você acha que se passa nesse Corinthians do Coelho? O Coelho, ele tem um time sem padrão nenhum. O Corinthians entra em campo, parece que são 11 caras ali que acabaram de se conhecer e que vão jogar juntos. Parece um catadão. E o problema de não fazer gol, o Corinthians com o Thiago Nunes tinha o 4º melhor ataque do campeonato, mesmo com todas as deficiências, que eram muitas, tinha o 4º melhor ataque do campeonato, era um time que tomava muito gol, mas também fazia. E agora com o Coelho nem isso tem mais. Então, é um time que você percebe que falta entrosamento, falta uma armação tática ali mais arrumadinha, e falta um treinador também com um pouco mais de noção da realidade, porque o Coelho vem na coletiva e fala que tem que olhar para o lado bom porque o time não sofre gol há 2 jogos, né? E isso é um absurdo, essas entrevistas aí, tanto as dele quanto as que o Thiago Nunes dava, com o Corinthians jogando muito mal e a galera falando que tá tudo bem, que o time evoluiu, isso só atrapalha. E o Corinthians desse jeito, com o Coelho insistindo em Luan, Gil e alguns outros jogadores lá que não jogam nada faz tempo, não vai longe não e vai brigar realmente para não cair. E só pra gente puxar aqui, o Corinthians empatou com o Bragantino 0-0, tinha perdido do Sport por 1-0, e também o outro jogo que é um 3-2 contra o Bahia, né? No meio tempo teve Copa do Brasil, não, né? O Corinthians ainda não jogou na Copa do Brasil. Foram 2 0-0, teve 1-0 contra o Sport, Isso. teve o 3-2 contra o Bahia,
E o... Que também foi um jogo completamente maluco. Esse do Bahia, tem o que o Corinthians podia ter Teve o do perdido. Fluminense, Né? E Isso, do Atlético Fluminense. também, né? O Que foi que entrou pro meio do caminho. Goianiense. Isso. E o Corinthians tendo dificuldades, vai ali flertando com a zona de rebaixamento, aí vai ganhar o jogo, como tá tudo muito embolado, sobe um pouquinho, mas querendo ou não, tem o pior início, até pior do que o ano que caiu, que foi 2006, né, que o Corinthians... Sim. 2007. 2007 que o Corinthians acabou rebaixado, e teve caiu, um início de ano até melhor do que esse no Brasileiro. Em 2007 preocupa já o torcedor começou, do Corinthians, né? Então... começou com 3 vitórias. E eu falei semana passada que o Corinthians tinha muita gente jogando por nome, e o senhor Pedro Bassi falou que isso não acontecia lá. E eu queria entender de onde que o Luan está jogando, então, tipo, por que ele está jogando se não pelo nome. O cara não consegue dominar um passe de 2 metros. Aconteceu isso no jogo do Atlético Goianiense, o Corinthians saindo para puxar contra-ataque. Tocaram uma bola rasteira pro Luan devagar e ele dominou para trás. Não faz nada em jogo, não rende nada. E outro que eu falei que estava jogando por nome também era o Gil, que indiscutivelmente é um ídolo dentro do Corinthians, mas hoje não está funcionando. Ele quase deu uma assistência contra no último jogo agora do Corinthians, pro Bragantino, que só não tomou gol também porque o Bragantino é outro time fraquíssimo para atacar. Então, tá com muitos problemas lá dentro, tem que chegar alguém que tire esses caras de lá e bote no banco um pouquinho. E aí, Bassi, defenda-se. Por que você acha que o Corinthians com esse time tem como se recuperar? Não, acho que primeiro respondendo o Marcos, eu concordo com ele, concordo que o Luan não tá jogando nada, que o Gil também não vem apresentando um bom futebol, mas acho que além dos dois, acho que no geral, a equipe inteira do Corinthians não vem apresentando um bom futebol e já faz um tempo. Ano passado era aquele lance de voltar a bola no zagueiro, o zagueiro pro goleiro, o goleiro pro zagueiro, e a bola não passava do meio de campo sem muita profundidade. Aí nesse ano veio o Thiago Nunes, a gente achou que a coisa ia melhorar. No começo pareceu que ia melhorar, mas aí a gente acabou se enganando. O Thiago Nunes perdeu a equipe, perdeu o elenco, acabou sendo demitido. Agora tá o Coelho. Eu acho que ele teve um início... ele já passou, já pôde trabalhar como técnico do profissional outra vez. Ele testou os meninos, Xavier, o Rony, tô meio na bronca também, porque por que ele tirou? Por que não botou mais o Rony, o Xavier para jogar, os outros meninos? Não dá, eu acho que eles merecem mais essa oportunidade. O Luan realmente não vem apresentando um bom futebol, mas eu acho que o elenco, não sei, eu acho que também tá faltando um pouco de ousadia, um pouco de vontade, de querer escalar o time mais para frente, sempre com 2, 3 volantes, e o time não consegue desenvolver. Então eu acho que o Corinthians precisa de um chacoalhão. Teve um chacoalhão, né, no aeroporto, na volta do jogo, aquele episódio, mas parece que não funcionou. Então o time precisa acordar antes que seja tarde, porque já passamos do 1/3 do campeonato, já encerra o primeiro turno e realmente está brigando lá pelas últimas posições. Antes de passar para o Matheus, eu só vou fazer um comentário aqui. O Marcos falou sobre o setor ofensivo do Corinthians e realmente o Corinthians tem dificuldade, mas como eu destaquei aqui, o Corinthians é conhecido, pelo menos nos últimos anos, por ter uma segurança defensiva muito grande. É um time que costuma se portar muito bem defensivamente, teve sistemas defensivos muito seguros. E também, vendo o Corinthians jogar, não sinto essa segurança tão grande nessa temporada. Em alguns jogos, a gente vê a defesa do Corinthians batendo cabeça, mesmo jogadores, como o Marcos citou, o Gil, o Fagner, às vezes já deu algumas bolas fora nesse ano, o próprio Cássio. Matheus, você como corintiano também, você acha que é tudo questão do equilíbrio ou o Corinthians precisa focar em mais algum setor? Até porque, se a gente for pensar no começo do ano, o Thiago Nunes chegou com a ideia de o Corinthians é um time conhecido pela defesa, já temos isso mais ou menos estruturado, mas vamos trabalhar para frente. Não deu certo nenhuma coisa ou outra com o Thiago Nunes e agora o Coelho também vem tendo dificuldades. É a questão do modo de jogar que o Corinthians está tentando, Matheus? É o que o Marcos falou, o time não tem padrão, parece um catado, parece que os não se conhecem. E assim, o Corinthians hoje tem você comentou do poder defensivo. A defesa do Corinthians hoje é a 5ª pior
do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que nos últimos anos não vinha acontecendo. Então, acho que assim, você precisa de um padrão, aí você precisa de um equilíbrio. Mas o Corinthians não tem isso, hoje não tem a parte ofensiva, não tem a parte defensiva. Já não estava tão bom com o Thiago Nunes, mas você ainda percebia que era um pouco melhor do que está sendo agora, porque desde que o Coelho assumiu, ficou aquela impressão de os jogadores gostam dele, vão jogar por ele e tal. Só que, independente disso, o time não tá rendendo e a cada jogo que passa piora. E assim, teve uma vitória contra o Bahia, se eu não me engano, acho que há 3 rodadas anteriores, que deu uma impressão muito boa para a torcida, já mudou o patamar, o Rony na sua estreia fez o gol, só que hoje a realidade já é totalmente outra. Tá aí a 2 pontos da zona de rebaixamento. E assim, a gente sabe que time brigando pra cair, um time grande, a pressão é muito maior do que em time menor. Então acho que tem que ligar o alerta, porque querendo ou não, já tá indo pra 14ª rodada do campeonato. Só queria fazer uma observação, o Matheus falou da parte defensiva e da parte ofensiva da equipe do Corinthians. Eu acho que o maior problema não é nem lá atrás e nem na frente, porque a gente sabe que temos jogadores de qualidade, assim como no meio-campo, mas acho que o maior problema atualmente tá ali pelo meio-campo, porque a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue criar, não tem objetividade alguma, então acho que aquele meio-campo precisa ajustar. Na zaga o Danilo Avelar tá jogando bem, até que fez bons jogos, apesar do Corinthians não estar vencendo, mas lá atrás o Danilo Avelar me surpreendeu. Mas o meio-campo do Corinthians não está conseguindo criar e a bola, consequentemente, não chega lá na frente. Até puxando o lado de jogador, a gente olhando o elenco do Corinthians, é lógico, não é um elenco fortíssimo, tão estrelado, mas tem jogadores muito importantes. Você tem o Cássio no gol, você tem o Gil Avelar e o Fagner na linha defensiva ali, você tem lá na frente o Jô, que ninguém discute a qualidade, o próprio Luan, que quando estava no seu auge já mostrou que é bom jogador. Você tem no meio, agora chegou o Casares, né, que também pode... E o Otero, que podem dar uma próprio Cantígio. No setor de meio campo, o Cantígio. Mas mesmo assim o Corinthians não encaixou direito no ano ainda, né? Começou mais ou menos ali antes da parada da pandemia, até com um certo risco de rebaixamento no Paulista ou de não classificar para a próxima fase. Acabou na volta conseguindo alguns resultados, se classificou, chegou até a final, onde perdeu para o Palmeiras, mas também não vejo o Corinthians com um elenco para brigar para não cair, como está sendo nesse começo, na verdade não, quase metade de Campeonato Brasileiro até aqui. Rocha, olhando de fora, você até como rival do Corinthians, o que você espera desse elenco do Corinthians e por que você acha que não está funcionando, não estão vindo os resultados para o time de Itaquera? Como rival do Corinthians, não vou mentir que eu tô gostando, mas falando sério, eu acho preocupante a situação do Corinthians, porque depois da saída do Thiago Nunes, eu mesmo falei que eu apostaria no Coelho, mas esses últimos jogos mostrou que ele não tá pronto para assumir a bucha. Foi o que o Marcos, todo mundo aí falou. Eu acho que o Corinthians é um time desorganizado, é um time que tá sentindo a pressão de não estar conseguindo os resultados, e assim, é um time que realmente não tem engrenagem, não tem conexão entre os jogadores. É um time, como vocês falaram, um catado dentro de campo, e eu acho que o que mais preocupa você até citou, né, Pião, que o time grande, quando vai chegando nessa situação, perto da zona, é sempre um pouco mais difícil. E no caso do Corinthians, eu acho que o fato de não ter torcida é ainda pior, porque o Corinthians é uma equipe forte jogando em Itaquera. E aí, a partir do momento que não tem torcida, você enxerga os jogos do Corinthians lá em Itaquera como qualquer jogo. Ele joga dentro, joga fora, ele não consegue se impor dentro, fora ele também tem as suas dificuldades. Então, eu acho que é bem preocupante, sim. Eu acho que tem que ligar o sinal de alerta aí. Eu acho que uma das medidas que o Corinthians devia tomar era contratar logo um treinador, apostar, bem que os nomes não são nada animadores, né? Falaram aí no Dunga, falaram no Leão, que... Desculpa, Leão, mas eu nem sabia... O Leão não treina um time, acho que faz 10 anos, né? Não treina um time. Sem falar que há 20 que ele não conseguiu um bom resultado, né? Exato. Então, assim, eu não sei o que é mais preocupante, se é essa busca por um técnico, se é do jeito que tá,
mas eu acho que o primeiro passo pro Corinthians é definir logo, ó, ou a gente vai morrer abraçado com o Coelho, ou a gente vai, e acreditar que possa ter uma reviravolta, ou a gente vai contratar logo um técnico amanhã, porque realmente do jeito que tá é bem difícil. E o Corinthians, você falou da torcida, principalmente nesses momentos, a torcida do Corinthians é uma das que mais faz diferença no futebol brasileiro. A gente vê, às vezes, o Corinthians vem cambaleando, joga um jogo em Itaquera contra um time que vem muito melhor, e aí cai lá e o pessoal consegue, parece que ganha um gás extra e acabam vencendo o jogo. Até completando isso que você falou, por exemplo, agora no meio de semana é um clássico contra o Santos. Exato. Em tempos normais, a Itaquera lotada e a chance é grande de ganhar do Santos e tentar se recuperar, mas agora sem torcidas, como que o Corinthians entra nesse clássico, né? Pra mim o Santos é totalmente favorito. Então é difícil, é uma situação bem complicada, assim. A gente vai falar do clássico daqui a pouco, a gente vai falar hoje palpites para a próxima rodada, vários jogos aí interessantes para a gente falar. Mas antes, vamos finalizando o Corinthians daqui a pouquinho, a gente ainda vai falar mais um pouquinho do Corinthians. Fred, você acha que o Corinthians está cumprindo aquela cartilha que a gente chama do time grande que vai ali flertando com o rebaixamento, que a gente viu o Cruzeiro fazendo passado, já viu quase todo time grande que acabou caindo, cometendo os mesmos erros? Eu ainda não vejo o Corinthians com tantos erros, mas alguns dos itens da lista o Corinthians vem cumprindo, eu acho, nesse começo do Campeonato Brasileiro. Qual que é a sua opinião, Fred? Bom, eu acho que o Corinthians, na verdade, está cumprindo com maestria, né, essa tarefa aí de brigar pelo rebaixamento. Você comentou anteriormente que o Corinthians não tem um time para cair, mas quantos times grandes que caíram nos últimos anos que a gente falava que tinha time para cair, né? Então, a minha visão sobre o Corinthians é que o Corinthians sempre foi um time que dependeu da sua defesa, né? Sempre tinha o Cássio ali fechando o gol, uma zaga sólida, só que esse ano as coisas não estão acontecendo dessa forma. O Cássio até segurou ali em alguns jogos, né? Saiu como destaque absoluto do Corinthians em vários jogos, aliás, né? Só que também andou tomando algumas falhas, a defesa tá fraca, então assim, o Corinthians nunca conseguiu segurar no ataque, né? Então agora a conta tá chegando, porque o ataque não funciona como rotineiramente acontece, e a defesa também não está funcionando, né? Então o Corinthians está se prejudicando muito com isso. Acho que o fator torcida que o Rocha citou é um ponto fundamental também, se tratando de Corinthians, né? Mas eu acho que o Corinthians tem um time fraco, que os jogadores, as peças conhecidas do time, né? As peças que têm valor no Corinthians não estão se destacando também. Acho que tá faltando vontade sim, porque tem outros times com um elenco pior que o Corinthians do Brasileiro que estão jogando muito mais bola do que o Corinthians. E acho que o pior de tudo é que o Corinthians também tem uma comissão técnica fraca. Eu acho que o Coelho não é técnico para Corinthians. Nunca acreditei que ele pudesse pegar esse time do Corinthians e levar para frente. Eu acho que as coisas estão se confirmando. Então acho que o Corinthians tem que ligar o sinal de alerta e começar a se preocupar, porque, que nem o Matheus falou, quando o time grande está próximo ali do Z4 e tudo mais, a pressão é muito maior do que os outros times que já entram no campeonato para brigar por isso. E só a gente puxando a questão da cartilha, o Corinthians tem problemas de bastidores, alguns já que aconteceram ao longo desde o começo do ano, tem problema com dívida, teve problema de trocar técnico, até de ter um técnico que vinha com uma convicção de um estilo de jogo e mudar e agora não saber mais o que quer apresentar no jogo. E esses itens aí que vão se somando, e quando você junta uma coisa com a outra, vira uma bola de neve e acaba ficando difícil para o time, até dentro de campo, consertar. Em cima disso, eu vou levantar a pergunta, a gente está falando disso, não dá para não fazer essa pergunta. Poxa, você primeiro, Corinthians cai ou não cai e por quê? Difícil, hein? Que bomba! Eu acho que, para finalizar esse assunto, eu acho que não cai, mas vai sofrer bastante. Não sei até quando vai brigar, mas também não consegue nada no Brasileiro. Vai ficar nessa briga aí lá embaixo, mas não cai, não. Também tô com o Rocha, eu acho que o Corinthians não cai, não só pelo Corinthians, acho que o Corinthians em algum momento vai conseguir alguns bons resultados que vão dar uma folga ali pro time nessa briga, mas não acho que o Corinthians vá também conseguir engrenar para chegar lá em cima, para incomodar quem tá lá na frente, mas acho que não cai porque eu vejo um Campeonato Brasileiro muito fraco, uns times que, assim, eu acho que mais do que nos outros anos, o time que vai brigar para não cair, ele vai ter que fazer muito esforço para cair, mais esforço do que o Cruzeiro fez, do que o Inter fez, do que o próprio Corinthians fez quando caiu, do que outros times grandes fizeram. Mas eu acho que o Corinthians acaba não caindo, mas como o Rocha vai sofrer um pouquinho, principalmente se não começar a organizar as coisas. E aí, Marcos, você não gostou muito da hora que eu levantei a bola
do se cai ou não. O que você acha? Não, eu acho que é isso que você falou mesmo. Eu acho que não Deixa cai. ele pra falar. Não, Tá de tirou brincadeira. aqui. O meu? Mas vamos lá, Matheus. Matheus, então. Depois o Marcos fala. Matheus, cai ou não cai? Ah, pareceu Você, que o o Fred... corintiano, acha que vai sofrer? Desculpa, faz a pergunta de novo aí. Matheus, cai ou não cai? Você acha que vai sofrer como corintiano até o fim do campeonato? Sofrer, pode até sofrer. Cair, não cai. Travou assim. Pode me cobrar. Pode cobrar então, já estão sabendo. Bassi, cai ou não cai? Time grande só cai uma vez. Tem um aí que falam que é grande e já caiu as duas. Então, Corinthians não cai esse ano. Você quer se defender, Rocha, ou você vai deixar quieto essa? Deixa o Bobão falar, né? E aí, Marcos, cai ou não cai? Não cai mais Vai pelos. perguntar, né? Não cai mais pelos outros times, como você já tinha falado. Porque assim, o Corinthians tem 14 pontos, 14, né? Ou 15, e tá fazendo uma campanha horrorosa, mas ainda não tá na zona de rebaixamento. Tem muito time fazendo força para cair, então acho que é mais por isso que o Corinthians não vai ser rebaixado do que por ele próprio. Lembrando que atrás do Corinthians tem um Grêmio, né? Então eu até fui conferir a pontuação aqui. O Grêmio tá com a mesma pontuação do Corinthians, só que o Grêmio tem toda aquela situação, a gente discutiu o Grêmio um pouco semana passada. Você que não viu, pode ir lá olhar, a gente falou sobre a questão do Renato Gaúcho no comando do Grêmio. Se você pegar os dois hoje e comparar qual time tem mais potencial de arrancada, eu particularmente vejo o Grêmio daqui umas rodadas encaixando mais do que o Corinthians. Pode acontecer do Corinthians disparar e o Grêmio ficar lá atrás sofrendo até o final, mas eu acho, olhando para os dois hoje, o Grêmio tem mais condições de sair dessa situação. Fred, para terminar, você acha Corinthians cai, não cai, consegue se livrar com certa tranquilidade, vai engrenar ou vai sofrer até o fim? Eu acho que não vai cair, mas também acho que não vai brigar por grandes coisas no campeonato. Vai ficar no meio da tabela, na minha opinião. Então é isso, Corinthians aí nessa situação delicada, a gente, lógico, vai trazer mais de Corinthians ao longo de como as coisas forem acontecendo, talvez se tiver novo técnico nas próximas semanas, a gente vai discutir aqui também, mas de momento então fica isso, chegamos a um consenso, Corinthians vai sofrer um pouquinho no campeonato, principalmente se demorar para engrenar, mas todo mundo acha que vai escapar do rebaixamento. Falando em times que não vêm numa fase tão boa, e eu posso falar uma fase péssima, a gente tem o São Paulo. São Paulo já são 7 jogos sem ganhar. São Paulo já desde o começo do ano vem aquela dúvida de se joga bem, não joga bem, consegue alguns resultados, depois já encontra dificuldades, muda o time inteiro, não acha padrão, jogadores não vêm rendendo. Agora entra a sua pior fase em 2020, 7 jogos sem vencer, jogos importantes para o meio do caminho, teve clássico contra o Santos, teve jogo de Libertadores, São Paulo eliminado da Libertadores, num grupo que lá, quando sortearam, todo mundo dava como grupo da morte, acabou que o River e a LDU, o LDU em primeiro, o River provavelmente em segundo, passaram com certa tranquilidade, porque pelo papel que o São Paulo não cumpriu de ser o terceiro time nessa briga. O São Paulo, desde o começo ali tropeçando na Libertadores, acabou eliminado. E pior do que isso, não vem apresentando um futebol que faça o torcedor achar que vai sair. O Diniz trocou a zaga, por conta de alguns resultados, trocou a zaga por um moleque da base, que é bom jogador, mas ainda não tem aquele perfil para ser titular, principalmente quando ele joga ao lado de um lateral esquerdo improvisado, que não era nem titular do lateral esquerdo e agora está sendo improvisado na zaga, e é uma zaga que, em média, toma mais gols do que a anterior, e o técnico continua insistindo, não só na zaga, como em outros jogadores que não vem rendendo. Tietê, o Pablo no ataque, Reinaldo na lateral esquerda, o Diniz não está mudando. A gente falou um pouquinho semana passada sobre alguns técnicos e falou sobre a cultura de derrubar técnico. Tudo bem, a gente concordou que às vezes precisa dar um trabalho, mas quando o time vem bambeando o campeonato inteiro, com times assim, oscilando desde o começo do ano, e chega numa fase de 7 jogos sem ganhar, vocês não acham que é hora de começar a pensar em mudar, Rocha? É uma situação difícil também do São Paulo, né? Porque eu não enxergo, assim como o Thiago Nunes antes no Corinthians, eu não enxergo o Fernando Diniz assim, queimado dentro do grupo.
Eu ainda acho que o time do São Paulo, o elenco do São Paulo, tá com ele, tá fechado com ele. Na partida contra o Coritiba, quando o São Paulo empatou, você percebe que o time tá vibrante, tipo, tá tentando, sabe? As coisas realmente não estão acontecendo, foi o que você falou, 7 jogos sem ganhar, agora eliminado da Libertadores. Aliás, valeu, Pião, até a próxima. Fazer o quê, né? E eu acho que ainda não é a hora de demitir. Eu acho que todos os times estão oscilando ainda no campeonato, são poucos, a gente vai citar assim, nos dedos, os times que realmente já estão jogando um futebol, vamos dizer, agradável, né, de assistir. Então, eu daria mais um tempinho para o Diniz. Não digo que é um jogo, 2, 3, mas vamos esperar essa semana. Tem agora um jogo dentro de casa, depois tem um clássico contra o Palmeiras. Eu acho que ele ainda merece uma última chance, vamos dizer assim. E realmente você disse da semana, São Paulo tem o Atlético Goianiense, depois o Palmeiras, é semana decisiva. Se não conseguir aí pelo menos 4 pontos nesses jogos, acho que vai acabar de vez a paciência. O Diniz vinha tendo muito apoio da diretoria, depois do empate do Coritiba nesse fim de semana, já ninguém saiu dele. E assim como o Marcos citou do Thiago Nunes no Corinthians e agora do Coelho, o Diniz também tem aqueles argumentos absurdos. Jogamos de igual para igual com o River no segundo tempo, mesmo jogando na Argentina. Ganhamos da LDU no segundo tempo, sendo que o resultado final do jogo foi 4-2. Criamos mais chances. Ontem a mesma conversa, depois do empate contra o Curitiba, a conversa foi: criamos chances, tivemos volume de jogo, falta a bola entrar. Eu entendo que os jogadores também não estão vivendo grande fase, isso atrapalha, mas se você não ganha 7 jogos, você precisa começar a mexer. Você acha, Marcos, por exemplo, que você que comentou das justificativas absurdas, que essa falta de olhar para a realidade, entender que o time não está bem e buscar alternativas pode acabar prejudicando o trabalho do São Paulo e, lógico, principalmente do Diniz, numa continuidade à frente do time? Eu acho que os treinadores eles têm que achar um meio termo, sabe? Você não precisa esculachar os seus jogadores para você fazer uma crítica de que o time não tá jogando bem. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, sabe? O Diniz, quando ele falou lá que ganhou no segundo tempo, era porque ele tava falando dos garotos que tinham entrado, né? Então foi meio que tirado de contexto. Só que eu acho que é muito perigoso você tentar inverter as coisas para a situação não parecer tão ruim quanto ela tá, achando que isso vai garantir no cargo, e não vai, sabe? O Diniz, ele tem a convicção dele, o São Paulo ele consegue até jogar um pouco dentro do que o Diniz espera, só que o time virou dependente do Luciano, que é um refúgio, né? Você pode falar que o Luciano ele não é um grande jogador, ele estava fazendo seus gols ali no começo, mas o São Paulo, sei lá, precisa tomar algum choque de realidade ali também, no mesmo caso do Corinthians. Tem muito jogador ali que tá jogando mais por nome do que outra coisa. Tem gente fazendo o que quer dentro do São Paulo também, outra bagunça. Então eu acho que as pessoas elas têm que ter mais uma noção do time que elas estão jogando, respeitar mais a camisa que elas estão jogando. E o melhor momento do Diniz esse ano foi usando a molecada. Eu acho que ele tinha que apostar mais nisso, tirar uma galera que você vê nitidamente que não tá funcionando. E só pra encerrar, eu vi que você colocou a bandeirinha do River ali atrás, já tá escolhendo um novo time pra torcer na Libertadores. Já bom isso aí. O cara tá fazendo a piada desde antes de começar a gravação, sabia que Mas tem o River aqui tem a bomboneira do Boca, aqui é um negócio equilibrado, eclético, sabe? É eclético, são só lembranças de viagem. Mas só encerrando, eu acho que o Diniz não cai porque não tem outra opção. Igual o Corinthians demitiu o Thiago Nunes, agora fica entre Dunga, Leão, sabe? São Jair Ventura não. O Abel, por exemplo, já falaram do Abel. Então, assim, são treinadores que, sei lá, não orna. Silvinho, a melhor opção do Corinthians agora é o Silvinho, que foi demitido no Lyon depois de um trabalho bizarro. Então, tipo, o São Paulo não vai mandar embora porque não tem quem chamar. E o São Paulo não vem bem nos últimos jogos, como disse, 7 jogos sem ganhar, mas ainda assim tá ali do meio para cima da tabela, porque conseguiu alguns resultados importantes, inclusive ganhou o clássico contra o Corinthians, ganhou alguns jogos ali no começo do campeonato e vai conseguindo, até porque os outros times oscilam muito também, se manter ali numa posição de não estar, por exemplo, ameaçado, pelo menos por enquanto, de ficar próximo da zona de rebaixamento ou entrar
numa situação mais de desespero. Mas também tem, assim como o Corinthians, a gente falou, alguns problemas externos, questão de diretoria. Esse ano São Paulo troca diretoria, vai ter eleição. É muito provável que a situação não vença a eleição e acabe perdendo, até porque, se a gente for ver os candidatos do São Paulo, são praticamente dois candidatos de oposição, porque mesmo que a situação está meio contra quem está lá no momento. Então, não é uma situação fácil. E até por isso, já ouvi muito torcedor de São Paulo falando que eles não vão mandar o Diniz embora agora, porque eles vão deixar esse problema para a próxima gestão. Vocês acham que esse fator extracampo acaba interferindo mais ainda no jogo, além do só o Diniz não estar conseguindo colocar as peças para jogar, os jogadores não vivem grande fase? E aí, Matheus, você acha que pode estar atrapalhando ainda mais o trabalho? Acho que sim, como você citou, igual no Corinthians, também vai ter a eleição agora em novembro, e parece que assim, a diretoria atual, né, tá esperando, para eles não tem que assumir essa bomba, né, não tem que pagar o salário do treinador e tal, e aí parece que estão empurrando o coelho com a barriga até ver onde vai dar. E aí no caso do São Paulo parece que é a mesma coisa que acontece, como você falou, são 7 jogos, mas querendo ou não, o São Paulo ele vinha se mantendo pelos seus resultados do início. Até a última rodada estava na 3ª ou 4ª colocação, se eu não me engano, quando empatou com o Coritiba. E aí, assim, entra a questão da eliminação, aí agora já saiu do G6, já desceu, e aí começa a ser citado novos nomes. Mas, como o Marcos comentou, o mercado brasileiro hoje não tem um que você fala, pô, esse cara vai chegar para salvar. Não tem um. E aí acho que passa por isso. Para o próprio São Paulo se cogita numa próxima gestão, não agora por questões passadas, tentar tirar o Rogério Ceni do Fortaleza e trazer para o São Paulo, que eu também não sei até agora se é o momento ou não. Acho que em algum momento isso vai acontecer, mas não vejo que tem que ser agora. Já se conversa com o Muricy vir numa questão de um apoio para a comissão técnica, não para ele ser o treinador, mas para ele fazer esse meio campo entre diretoria, jogadores, comissão técnica, que é um cara muito identificado, mas realmente se mandar o Diniz embora agora, não tem um nome no mercado. Antes da gente passar para o Fred, se a gente for ver, o São Paulo, como o Bassi falou, nos últimos anos, quantos treinadores passaram e acabaram não dando certo. Teve seus momentos aí na última década, chegou numa semifinal de Libertadores, acabou perdendo para o Atlético Nacional da Colômbia, chegou a ser vice-campeão brasileiro, pressionando o Cruzeiro em 2014, teve alguns momentos, apesar de não conseguir títulos, chegou à final de Campeonato Paulista, teve algumas fases assim curtas, mas que parecia que as coisas se encaixariam um pouco melhor. E com alguns treinadores, principalmente se a gente for olhar esses momentos, a gente teve com o Cuca, que depois acabou saindo, mas fez um trabalho razoável no começo. O Aguirre chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por quase um turno. O São Paulo foi campeão do primeiro turno brasileiro em 2018, né? E com o próprio Muricy em 2014, quando foi vice-campeão em cima do Cruzeiro, perto do Cruzeiro, e o Osório teve alguns momentos ali, mas se a gente for puxar a lista aqui, muitos e muitos treinadores que não conseguem organizar o time do São Paulo, principalmente por questões de diretoria, questões extra-campo. Fred, o Santos, que agora tá se encaixando, tá bem, mas passa por também esses motivos. Você já teve alguns momentos complicados do Santos por essas questões. Você acha que isso interfere a ponto de um time não adiantar quem venha para o São Paulo resolver a situação? Eu acho que interferir com certeza interfere, né? Os jogadores do Santos, igual você citou, já declararam mais de uma vez que atrapalha, mas em relação ao São Paulo, eu acho que o problema é até maior do que esse, assim, é um mistério o que aconteceu com o São Paulo, na verdade. Eu acho que vocês estavam falando a respeito do Fernando Diniz, eu acho que para mim já está mais do que comprovado que trocar técnico não adianta nada, né? Já passou uns 15 técnicos ali pelo São Paulo nos últimos anos, e nenhum deu jeito. Então, acho que o Fernando Diniz tem vários deslizes aí, já está comprovado que o método dele às vezes não dá certo, né? E parece que ele só tem uma única forma de jogar.
mas eu acho que a reformulação do São Paulo passa muito aí por esse final de ano aí, essa questão das eleições, esse projeto aí do Rogério Ceni em parceria com o Muricy, eu li a respeito disso, eu acho que seria uma sacada interessantíssima do São Paulo, eu acho que seria uma coisa que daria uma bagunçada ali, né, tipo, mudada ali o ar de dentro ali de São Paulo, então acho que poderia sim ser uma excelente alternativa, mas eu acho que primeiro de tudo tem que mudar toda a diretoria aí, que já tá há anos aí, passa técnico toda hora no São Paulo e nenhum dá certo, então acho que o problema aí já é extra-campo, é dentro de campo, é em tudo quanto é lugar, a torcida que não confia no time, eu acho que é um pouco de tudo aí, já virou São Paulo. E só lembrando, o Fred lembrou da parceria Muricy e Rogério, que uma das chapas promete isso para tentar assumir no fim do ano, trazer para no começo do ano que vem, já na reta final do Brasileiro, começarem a estruturar o trabalho para a próxima temporada ficar uma coisa mais definitiva, mas a gente já viu a própria diretoria atual tentar isso, trazendo o Raí, Lugano, a época o Ricardo Rocha veio também, depois veio o Wagner Mancini, que também era um cara que já tinha um conhecimento ali do clube, mas não deu certo. Então, passa muito também por outras questões, outras pessoas... Mas eu acho que em relação a isso, o Pião, o Raí não tinha experiência nenhuma no cargo que ele ocupa no São Paulo, e eu acho que o Rogério Ceni, quando tentaram a opção no Rogério Ceni, era o primeiro emprego dele como técnico. Agora o Rogério Ceni já é outro técnico que ele era antes, na primeira passagem dele pelo São Paulo, e o Muricy a gente dispensa comentários. Então acho que aqui a gente está falando de dois nomes muito superiores a todos esses nomes que você citou aí, Ricardo Rocha, Raí... Eu falo mais pela identificação com o clube, que a ideia foi essa, trazer ex-jogadores que tinham identificação que conheciam os bastidores para tentar dar uma mexida com quem estava representando. Mas para a gente ir finalizando o São Paulo hoje é o 7º, ali tá ainda aquele bolinho, por exemplo, se ganha do Atlético Goianiense, dependendo dos resultados, pode voltar lá, pegar um G4, ficar ali por cima da tabela, mas não significa muita coisa. Como vocês acham que é o futuro do São Paulo na temporada? É acertar as coisas, engrenar e realmente brigar por um G4? É ficar nessa situação de meio de tabela mesmo? Ou até pior, acabar degringolando de vez e descer lá para a parte de baixo da tabela? Eu, sinceramente, eu fico entre ficar no meio da tabela e, dependendo de como as coisas se desenharem, beliscar uma vaga no G5, G6, que a gente nunca sabe como vai acabar o campeonato. Mas não vejo São Paulo brigando por título ou ficando numa situação consolidada no G4 de, tipo, ficar em terceiro e garantir de qualquer jeito a vaga na Libertadores. Marcos, o que você acha do futuro de São Paulo na temporada? Eu acho que se a eleição e esse extracampo aí continuar influenciando, acho que São Paulo vai ficar, corre risco de ficar para a parte de baixo da tabela, não de brigar por rebaixamento, de correr esse risco todo, mas de não conseguir uma vaga para a Libertadores ano que vem, que é quase todo mundo que consegue. Mas se o extracampo não influenciar tanto, eu acho que eles também, vocês conseguem aí um quinto, sexto lugar, até porque o campeonato, como você falou, o time que ganha 2 jogos já sobe para lá, tá bem... O nível tá baixo até agora. Então o primeiro time que despontar consegue liberta. E aí, Bas, São Paulo se recupera ou se afunda ainda mais no campeonato? Eu acho que não a ponto de brigar para não cair, mas eu acho que tá com um time para meio de tabela também. Assim como o Corinthians, assim como o Fluminense, assim como o Grêmio. O Grêmio eu acho que eu boto mais fé. A equipe do Grêmio tem mais qualidade. Mas acho que o São Paulo, essas equipes que eu citei, vão brigar para meio de tabela mesmo. Matheus? Eu acho que São Paulo não cai. Tem condições de cair, digo, para brigar por rebaixamento, né? Tem condições totais de ficar entre os 6 primeiros, 5, 6 primeiros. Acredito sim na recuperação. Perdão? Na minha opinião, acho que São Paulo briga até o final do campeonato pelo G4, aí, pelo G6, pela Liberta. E aí, Rocha, mantém com o Fred e com o Matheus ou vai mais pra linha do Bassi e do Marcos achando que fica no meio da tabela? Eu acho que isso passa por muitas circunstâncias, né, como você mesmo falou. Mas eu concordo com o Fred e com o Matheus, eu acho que vai brigar até o fim aí por uma vaga na Libertadores, né? A gente não sabe, como o Marcos falou, todo mundo classifica, se é G6, G7, G8. Eu acho que vai brigar sim por esse nível aí na tabela.
E falando então em G4, vamos para um time que está no G4, né? Vamos para o Palmeiras. O Palmeiras parece estar encontrando o seu caminho, ainda já, o Rocha comentou, 20 jogos sem perder, né? Chegou a ser campeão paulista, agora classificado já para a próxima fase da Libertadores, conseguindo seus resultados também no Brasileiro. Ainda não é aquele futebol consistente e tão confiável que o torcedor do Palmeiras espera, mas já vem mostrando uma evolução. O Felipão parece estar com um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar nas últimas semanas. O Palmeiras agora é o terceiro, né, com 22 pontos, junto com o Inter. Está 5 atrás do líder Atlético Mineiro, só que o Palmeiras ainda tem um jogo a menos que o Inter, né, que o Atlético está igual. Só que pode até evoluir, talvez uma coisa que o Atlético já não tenha tanto para crescer. Palmeiras entra de vez numa briga, engrena de vez, ou é mais uma boa fase que o Palmeiras vem vivendo? Rocha, você que acompanha melhor, como que você enxerga esse momento do Palmeiras? É bem difícil, assim, analisar o Palmeiras esse ano. Bem difícil mesmo. Em questão de uma semana, um período de uma semana, você vê muitos torcedores criticando e depois elogiando, né? Foi o que aconteceu agora. Tá vindo numa crisezinha, mesmo com 20 jogos agora sem perder, era muito empate, né? Jogando muito no limite, né? É isso que a galera muito fala e eu também acho. Mas nessa última semana jogou bem, né? O Lucha mexeu novamente no time, deu uma nova cara, trouxe uma nova forma de jogar. E aí o Palmeiras evoluiu muito. Tudo bem que o Bolívar era muito fraco, mas também conseguiu ganhar do Ceará. Só para ter uma ideia, nessa última semana, juntando os 2 jogos, o Palmeiras chutou 57 vezes no gol. Então é muita coisa, é o que não vinha acontecendo antes. Mas é difícil analisar porque a turma cobra muito rendimento, mas em resultados o ano é muito bom, né? É sempre bom lembrar que a gente ganhou o Campeonato Paulista, né? Que momento, em cima do Corinthians. E se você parar para pensar, é difícil falar algum time que em resultados tem um ano melhor que o Palmeiras. Porque o Palmeiras foi campeão estadual, tem tudo para ter mais uma vez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, e querendo ou não, tá ali, né? 2 pontos do Inter, que é o vice-líder com um jogo a menos, pode encostar ele a qualquer momento. Então, assim, eu não consigo cravar que o Palmeiras é um forte candidato ao título, porque ainda oscila muito. Mas se continuar com o mesmo rendimento que fez nessa última semana, é bom o Galo ficar de olho, porque com certeza tem chance de chegar. Ô Marcos, você ficou meio sentido aí a hora que o Rocha falou do título paulista, que eu percebi que você deu uma debochadinha, reclamou ali, não gostou. Palmeiras, Campeonato Paulista é lógico que muita gente fala, não vale, não sei o quê, mas dá uma tranquilidade, dá uma moralzinha pro campeão. Afinal, tem todo ano 4 grandes que podem ganhar, e dos estaduais talvez seja o mais incerto de quem vai ganhar, e quem ganha leva uma moral. E agora consegue alguns resultados bons na Libertadores, vai se mantendo ali no topo do Campeonato Brasileiro, e é um time que eu, particularmente, ainda vejo com certo potencial para crescer. Acha que dá para chegar muito longe o Palmeiras? Acha que engrena, ou ainda vai, assim como outros times, dar aquela oscilada e ficar tudo igual por um tempo? Não, eu acho que o Palmeiras ele não vai sair desse grupinho da frente aí, porque mesmo com muitos empates, tem mesmo muitos empates, o Luxemburgo não perde jogo. Então o Palmeiras está caminhando aí para o mata-mata de Libertadores, e não perder jogo já é um grande passo, principalmente em mata-mata, né? E é o único invicto, só falando em não perder, é o único time ainda invicto no Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo já perdeu pelo menos uma. Palmeiras tem 9 vitórias e 4 empates, né? É isso? Então. Não, 6 vitórias e 4 empates. 5 vitórias e 7 empates. Tô vendo o Inter aqui na frente. 5 vitórias e 7 empates. Mas ainda não perdeu o Palmeiras, que é o único que não foi derrotado. Então, é um time que, para mata-mata, principalmente, esse estilo aí de jogo do Luxemburgo, ele é muito útil e pode trazer muitos frutos para o Palmeiras. Eu acho difícil o time ser campeão da Libertadores, muito difícil, mas é um dos favoritos, e no Brasileirão eu tenho quase certeza que vai ficar entre os melhores aí. O Vanderlei ele tem muito material humano para trabalhar, é um dos melhores elencos do Brasil. E eu acho, eu queria entender às vezes a torcida do Palmeiras criticando ele, porque na situação do Corinthians agora também é meio difícil de entender a torcida criticando o Luxemburgo.
Mas eu acho que tá tranquilo, ele não vai correr muitos riscos, ele no cargo, né? Já teve gente falando que ele tinha o cargo ameaçado, mas não. Então o Palmeiras, se mantendo dessa forma que tá, sem ganhar muito, só empatando, pode conseguir muita coisa ainda no ano. Foi assim que ganhou o Paulista até, empatando. Uhum. E Bassi, você também como corintiano, dá pra ver aí pelo seu cenário, mas já começa a olhar o Palmeiras também numa situação mais confortável, né, certamente. Na sua opinião, a gente sabe que ainda tem muitos times que podem crescer, o Flamengo ainda não chegou no seu auge na temporada, a gente tem o próprio Santos que vem numa fase boa, outros times podem chegar ali na briga, o Atlético Mineiro vai tendo uma constância um pouquinho maior nesse começo, tanto que já abre 5 pontos, o Inter também se mantém ali em cima. Mesmo com todos esses times, principalmente o Flamengo ainda podendo chegar, quem sabe o Grêmio dá uma arrancada e encosta lá na frente, o Palmeiras está na briga pelo Campeonato Brasileiro, tem chances, na sua opinião, de ser campeão brasileiro ou até da Libertadores? Olha, eu acho que a gente pode classificar o Palmeiras sim como uma das principais equipes aí do Campeonato Brasileiro, as que tem mais chances de brigar ali em cima, na parte de cima. Eu acho que título não, eu acho que título tem o Galo, que vai brigar muito forte pelo título brasileiro, por ser a única competição que vai disputar. O Palmeiras tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, então eu acho que o Palmeiras vai brigar assim por G4, G5. O Palmeiras tá nesse pelotão de frente. Mas eu acho que na Libertadores o Marcos destacou um ponto importantíssimo, que é um time que não vem perdendo. Eu acho que é muito importante, por mais que tenha empatado bastante, eu acho que é muito importante não perder. Tem uma zaga ali bem sólida. Claro, precisa encaixar alguns detalhes, assim como todas as equipes. Eu acho que a saída do Dudu afetou bastante ali o entrosamento da equipe do Palmeiras, mas acho que aos poucos as coisas vão se acertando. E em relação ao Luxemburgo, que o Marcos também citou, eu acho que a torcida do Palmeiras às vezes exagera demais. Vocês falaram aí em crisezinho, o Rocha falou em crisezinho. Eu acho que a torcida do Palmeiras sempre acaba exagerando um pouquinho, tentando implantar uma crise que não existe. Então acho que o trabalho vem sendo bem feito e o Palmeiras é uma boa equipe para disputar as competições desse ano. Então, mas falando do Palmeiras, falou do Dudu, o Dudu realmente faz falta. Eu ainda não vejo o Palmeiras, apesar de estar encaixando melhor como time, conseguindo os resultados, ainda não consigo olhar alguém no Palmeiras no momento que vá ser o grande destaque, ser o cara que vai resolver o jogo, como o Dudu fazia, o Dudu fez muitas vezes. Tem jogadores para mim que têm essa qualidade, mas ainda não chegaram nesse momento de virar e falar, eu vou conduzir o Palmeiras para, na hora da dificuldade, resolver a situação, e o Palmeiras vai ter esse diferencial. Fred, Palmeiras lá em cima, engrenando, encaixando, conseguindo resultados. Até onde vai esse Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras é time para brigar por título, né? E acho que isso não é nada pra gente pressionar nós como o Palmeiras tá jogando bem, porque primeiro que ainda não tá jogando tão bem e o Palmeiras tem que jogar assim mesmo. O Palmeiras é um dos elencos mais fortes aí do Brasil, tem que brigar lá em cima. Acho que sim, a gente pega muito no pé do Luxemburgo, né? Acho que a imprensa, de maneira geral, não tinha nenhum time no Brasil que estava se destacando, jogando diferente das demais equipes, para o Lucha estar recebendo aquelas críticas que ele estava recebendo. E acho que no Brasileiro também está fazendo um bom trabalho. Sobre a Libertadores, o Rocha falou da melhor campanha, tem que ver na última rodada, né? Porque o Santos e o Palmeiras têm a mesma pontuação, então tem que ver quem vai classificar passar com a melhor campanha. Mas eu acho que a briga do Palmeiras é lá em cima da tabela e eu acho que o elenco tem mais que brigar lá em cima mesmo. Eu acho que estranho seria se o Palmeiras estivesse brigando ali no meio da tabela ou até pelo Z4, porque tem times aí com elencos inferiores ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Matheus, o Fred falou o Palmeiras tem um elenco forte, é time para brigar para título. Você considera isso como uma obrigação do Palmeiras? A gente vem, nos últimos anos, vendo o Palmeiras realmente brigando, foi campeão brasileiro, agora campeão paulista, ganhou a Copa do Brasil, mas na Libertadores chegou até perto, chegou em semifinal, mas acabou sendo eliminado.
Palmeiras, e vem, pelo tanto que investiu nos últimos anos, pelo elenco que tem, vem se colocando nessa situação. Nesse ano, o Palmeiras, com o time que tem, com o técnico que tem, é obrigação o Palmeiras brigar, e brigar pelo quê? Obrigação como você comentou, o Palmeiras está indo pro 5º ano que, quando não ganha, tá lá brigando. Tá sempre na parte de cima, chegou em semifinal de Libertadores, então tá indo pro 5º ano muito bem, que quando não ganha, tá sempre beliscando, tá sempre dando trabalho aos adversários. Em relação ao Campeonato Brasileiro, eu acredito sim que vai brigar. Acredito até que dê mais trabalho ao Galo do que o próprio Internacional, mas o Marcos ele citou uma coisa muito importante, porque esse time do Palmeiras ele tem cara de copeiro. E eu acho que o Palmeiras tem mais chances de levar o título na Copa do Brasil ou na Libertadores do que no próprio Brasileirão, porque a gente sabe que quem empata muito no Brasileiro acaba ficando para trás. Não tá para trás porque esse ano tá totalmente atípico, todos os times estão nivelados por baixo, não tem, como vocês citaram, não tem quase nenhum que tá jogando bem, o povo pega no pé do Vanderlei Luxemburgo, mas eu acho que principalmente na Copa do Brasil e na Libertadores o Palmeiras sim é favorito. Um dos favoritos, né? Então o Palmeiras, só completando, eu não falo que é obrigação do Palmeiras ganhar, porque é obrigação do Palmeiras, é obrigação do Flamengo, é obrigação de todos esses times de tamanho brigarem lá em cima. Mas é exatamente isso, a obrigação para mim é estar brigando, e o Palmeiras realmente vem brigando. O Palmeiras não entra em um campeonato que não brigue, pode até ser eliminado numa oitava de final do Libertadores, nas quartas de final de uma Copa do Brasil, ou acabar ficando em terceiro, quarto no Brasileiro, mas não porque entrou para não brigar, porque por circunstâncias da competição. Mas o Palmeiras tem obrigação sim de brigar, e vejo por esse momento se colocando ali como um dos candidatos a qualquer coisa. Vocês comentaram do time copeiro, pode ir uma Copa do Brasil ou mesmo na Libertadores, já que o Palmeiras já está no mata-mata, fazer a diferença, esse estilo de jogo, né, que o Luxemburgo coloca no time. E aí no Brasileiro, conseguindo os resultados, conseguindo principalmente contra adversários diretos, vai se mantendo lá em cima, e acho que é hora que chegar na reta final para ver quem consegue dar aquela arrancada para ser o campeão, que eu acho que o Brasileiro esse ano vai ser decidido assim, vai ficar tudo embolado ali até o fim, e nas últimas 10 rodadas, algum vai se desprender e vai acabar sendo campeão. Mas, vamos então, aproveitando quem está no bom momento, vamos para o Santos, né, Fred? O Santos também vem numa sequência de invencibilidade, parece ter se encontrado com o Cuca que é um técnico que tem identificação com o time, já fez coisas grandiosas no Santos, né? Já fez trabalhos muito interessantes com o time do Santos, e agora voltou, e o Santos que vinha sofrendo, vinha com problemas ali de diretoria, de salário, vinha oscilou muito com o Gesualdo, parece ter se encaixado. Tem o Marinho jogando muito bem, tem jogadores, os jogadores parece que conseguiram se organizar em campo com a ajuda do Cuca, e o Santos vive um bom momento também, já se aproximando bem ali da briga na parte de cima da tabela, que eu também acho que é um time, talvez menos obrigação de brigar pelo título do que o Palmeiras, a gente vai falando, mas é um time sim para se manter ali entre os primeiros, no mínimo tentar beliscar uma vaguinha na Libertadores. E aí, Fred, esse bom momento e o que você enxerga do Santos daqui para frente? Para falar a verdade, não era bem isso que falavam no começo do campeonato do Santos, né? Eu acho que muito pelo contrário do que era falado. E acho que em relação ao Cuca, ele tá na terceira passagem dele pelo Santos. Ele teve uma passagem muito ruim, que foi a primeira dele, em 2008, 2009, se não me engano. Ele teve a segunda passagem dele pelo Santos, há 2 anos atrás, que é difícil de avaliar, porque veio uma passagem meio conturbada, porque parece que ele estava mais focado em outras coisas, estava com alguns problemas de saúde, e que ele só cumpriu a tarefa que foi imposta a ele, que era tirar o Santos do rebaixamento. Ele tirou, beleza, acabou, e ele saiu logo depois. E agora ele está tendo essa terceira oportunidade, que na minha opinião está sendo a melhor passagem dele agora. Por alguns fatores. Primeiro, problemas internos, que a gente já falou do São Paulo, e o Santos também estava com muito disso, ainda está. Agora tudo bem que as coisas estão mais leves, parece, né? O presidente foi afastado do cargo, entrou o vice, parece que já está fazendo as coisas andarem lá, as coisas que estavam emperradas,
né? Segundo fator, que é o Santos tá sem grana, né? Também é meio que a mesma coisa ali do primeiro fator, né? Que é a relação à diretoria, mas não pode contratar, tá bloqueado de fazer contratação, então não tá tendo muito como buscar opções no mercado. E o terceiro fator é que essa questão, né? Por não estar podendo contratar, tava com um time que as pessoas falavam que ia brigar por cair e tudo mais, e o Cuca tá mostrando que não é bem por aí, tá botando a molecada para jogar, conseguiu encontrar um time, ainda não encontrou um time titular, né? O Santos muda todo o jogo praticamente, só que já encontrou uma base ali que tem feito bons jogos, o Santos cria bastante chance de gol, tem um fator importante que é o Marinho, que está se destacando muito e está realmente fazendo a diferença, está fazendo gol todo jogo, dando assistência todo jogo. E eu acho que é muito disso, né? Eu acho que o Santos, mais uma vez, recorreu à base, a molecada tá entrando, tá dando conta do recado. Então, ontem, o Marcos Leonardo ali também entrou no segundo tempo no lugar do Marinho, que, por sinal, saiu machucado e fez o gol ali, o terceiro gol, que foi o gol da vitória. João Paulo, goleiro que entrou ali na maior fogueira, né? O Everson entrou com recurso contra o clube, o Vladimir machucou e o João Paulo entrou ali, personalidade, pegando muita bola, né? Então, assim, acho que o Santos está se virando como pode, mas eu acho que o ponto mais importante disso tudo é que o Santos está crescendo, está ali com a melhor campanha da Libertadores junto com o Palmeiras por enquanto, e não está satisfeito, né? Então o Cuca já deixou bem claro isso na entrevista dele, que o Santos precisa buscar se reforçar, porque tem gente machucando, sempre machucou agora, o elenco vai precisar rodar, é um jogo atrás do outro. O Santos aí, nesse mês que passou agora, fez jogo pra caramba, viagem pra caramba, toda hora pra fora pra jogar Libertadores também, e deu conta do recado, tá? 10 jogos invictos aí, mas o Cuca, sabendo disso, o elenco também, ciente disso, não quer parar por aí, quer crescer ainda mais, sabe da importância que os piores jogos ainda estão por vir, né? Uma sequência aí, e o Santos tem tudo pra brigar aí até o final do Brasileiro, e quem sabe, né? Libertadores, uma Copa do Brasil, né, que é uma competição tiro mais curto, também não chega ali para brigar. O Santos vive nesse bom momento, já é o 6º colocado do campeonato, com 20 pontos, junto ali, nesse bolinho, tudo embolado, tá 2 pontos do Palmeiras e do Inter, que estão ali na vice-liderança, acabou nos critérios de empates ultrapassando o São Paulo na última rodada, estão na mesma pontuação, só que são momentos diferentes, São Paulo vem caindo e o Santos vem subindo, isso conta. Marcos, você vem desse time do Santos, que é um time, como o Fred falou, que ninguém dava muita coisa, não tem um elenco tão estrelado, talvez ali, numa comparação até do que a gente falou do Corinthians, de ter alguns jogadores importantes que não vem rendendo. O Santos, eu vejo jogadores que às vezes não tinham tanto destaque, que vem numa fase boa. Você acha que esse momento do Santos tende a continuar e o Santos vai brigar, o Santos vai crescer, ou daqui a pouco acaba voltando mais ou menos a oscilar e o Santos vai ficar nesse meio de tabela? Eu acho que assim, é bem o que você falou, o Santos é exatamente o contrário do Corinthians agora. Enquanto o Corinthians ele tem um elenco que é melhor do que a situação do time, o Santos é o contrário. E no Santos você vê os jogadores realmente a fim de jogo. Eu acho que dos 4 grandes de São Paulo, o Santos é o time que tem mais vontade de ganhar todos os jogos que entra. Você vê todo mundo correndo, você vê o Marinho jogando num nível fora de série nesse momento, deveria até ter sido convocado. E você vê que eles realmente estão jogando para conquistar ali. Os jogadores sabem, todo mundo falava que o Santos realmente não brigaria por nada no campeonato nem na Libertadores, e eles estão mostrando o contrário. E o Cuca, diferente de novo dos outros técnicos, ele tem essa noção do que está acontecendo, ele sabe que o time pode render ainda mais, e além de tudo isso, o Santos tem os jogadores copeiros, né? Tem o Sanches, que é um cara que, se chegar um momento de Libertadores, de mata-mata, assim, ele pode resolver com um gol de falta, bola parada, alguma coisa. Além de tudo, o Marinho e o Soteldo, que são dois que desequilibram também individualmente. O Santos só volta no que vem. O quê? O Santos só volta no que vem. O Santos é machucado? Comprou o ligamento. Então o Marinho e o Soteldo, que são dois jogadores que desequilibram qualquer jogo. O Soteldo não está em uma fase tão boa quanto a do Marinho agora. Só que além disso, o Santos ele tem um conjunto muito bom e fez o que outros times deveriam fazer também, que é apostar de uma maneira forçada, né? Em algumas crias da base aí. E sempre funcionou lá, tá funcionando de novo. E o principal é isso, o time tá junto com o Cuca tá junto com o time, e você vê isso muito em campo.
Matheus, para você, qual é o segredo do Santos, que como a gente comentou, não tem o elenco mais forte, mas vem, o Marcos disse bem, vem entre os 4 grandes paulistas, talvez o que mais dá gosto de ver jogar, o que joga com mais vontade. A gente falou do Palmeiras, que tem um elenco forte e tem obrigação, o Santos nem tanto, mas vem conseguindo bons resultados. Para você, qual que é o segredo do Santos? É o Cuca? É o elenco que resolveu deixar de lado os problemas da diretoria e focar só no campo? Ou passa por tudo isso, vários fatores juntos? Na verdade, o Santos é o artefato tradicional, né? Que é sempre usar a base. Nunca foi assim um time de grandes contratações e tal. Teve seus momentos com melhores jogadores, mas a base sempre salva no Santos. E falar em segredo, acho que é vontade. Como o Marcos falou, dá pra perceber que o time joga pelo Cuca, a vibração e tal. E também concordo que seja entre os 4 o que apresente futebol mais bonito. Também é talvez o mais surpreendente do campeonato, porque eu não achei que fosse brigar para cair, mas não botava nem um pouco de fé. E assim, em relação ao Palmeiras, que era o que a gente estava falando, eu não vejo o Santos como favorito para brigar numa Libertadores ou Copa do Brasil. Mas eu acredito sim que tenha condições de ir longe, e dos três campeonatos eu acho que o que pode dar melhor para o Santos é o próprio Campeonato Brasileiro. E aí, Vassi, você vê nesse Santos, é um time que vai brigar mesmo no Brasileiro, ou tá vivendo só uma boa fase agora para tentar se manter ali no bolinho e no fim beliscar alguma coisa? Sobre o Santos eu concordo com a rapaziada, com todos que falaram. O Santos começou um ano não muito acreditado pela torcida e até as equipes adversárias, mas eu acho que aí veio o Gesualdo, né, o português, não fez um bom trabalho, aí veio o Cuca. E eu acho que vem surpreendendo sim. Eu não esperava que o Santos ia estar nesse bolo da frente, como está agora. Eu acho que é continuar esse trabalho que vem sendo feito pelo Cuca, que a gente precisa enaltecer, pelo fato do Santos não ter grandes craques no elenco. Claro, o Marcos citou aí, o Marinho vem numa grande fase sim, o Sanches agora machucou, vai ser um grande desfalque para a Libertadores, que o Marcos citou que é um cara copeiro, que realmente é, mas o Santos vem surpreendendo. Eu acho que para falar em título, eu acho uma palavra muito forte, mas eu acho que o Santos vai brigar sim pelas competições. Rocha, Santos briga e, por exemplo, um Santos e Palmeiras hoje. Os Palmeiras numa fase um pouquinho mais estável e o Santos no melhor momento, talvez jogando com mais vontade, jogando do jeito que a gente vem comentando aqui. O Santos consegue fazer frente para os times como o Palmeiras, como o próprio Inter, que estão ali na briga? Ou você acha que ainda é cedo para falar que o Santos pode ser um desses candidatos à briga no topo da tabela? Primeiro eu queria falar do Cuca, né? Porque vocês sabem, particularmente, eu gosto bastante dele. Eu acho que quando ele tá afim de trabalhar, quando ele tá focado exclusivamente no futebol, eu acho que é um excelente técnico. E ele tá mostrando isso agora no Santos, né? O Fred até comentou que, mesmo com a boa campanha do Santos na Libertadores, ele tá pedindo reforços, ele quer mais, porque aí eu já respondendo a sua pergunta. Hoje, com certeza, o Santos bate de frente com qualquer time, tá jogando muito bem. Bobear aí dos 3 times aí do futebol brasileiro que tá jogando melhor, mas vai chegar uma hora do ano que eu acho que vai faltar elenco. Eu vejo o Marinho e o Soteldo como 2 peças assim, muito acima da média, pelo menos atualmente, e fazem a diferença dentro de campo, mas quando um deles sair, por exemplo, agora o Marinho machucou, eu não sei qual foi a gravidade, sabe, Fred, a gravidade? Quanto tempo que ele vai ficar fora? Mas... Marinho foi cansaço. Foi só cansaço. Mas o próprio Marinho mesmo, quando ele foi poupado recentemente, né, contra o São Paulo, o Santos foi totalmente diferente, mesmo com... Sofreu no primeiro tempo e quando o Marinho entra no segundo tempo, muda a cara e passa a dominar o jogo. Sim, então exatamente por esse motivo, por não ter um elenco tão forte, eu acho que o Santos vai ficar brigando ali pelo G6, se jogar muito bem mesmo, consegue beliscar um G4,
Mas eu acho que tem que ficar satisfeito, sim, com isso. As condições que o ano estava se apresentando para o Santos, eu acho que vai ser um grande resultado se conseguir classificar para a Libertadores. E aproveitando esse bom momento, por que não, né? Brigar por uma Copa do Brasil, brigar por uma Libertadores. Mas eu só não falo em título exatamente do elenco que tem. Acho que quando sair uma peça ou outra muito importante nesse sistema do Cuca, eu acho que o time não vai conseguir manter o mesmo ritmo. Então o Santos num bom momento na briga, e quem também está num bom momento chegando na briga, o Bassi citou lá no começo, na abertura no destaque, é o Sport, que já entra nesse bolo. A gente sabe que o Sport é uma situação completamente diferente do que a gente vinha comentando até aqui. O Sport é um time que está voltando para a Série A esse ano, né? Tinha sido rebaixado, voltou esse ano, mas está ali na briga, conseguiu bons resultados, até por conta do campeonato embolado. O Sport já chega, hoje é o 5º colocado, está na frente do Santos e do São Paulo, por exemplo, nos critérios de desempate, e vem de uma sequência boa. Vocês enxergam o Sport como esse time que pode... Vira e mexe, a gente vê alguns times, a gente já viu o Atlético Paranaense chegando lá em cima e brigando, o Fortaleza em alguns anos aí que engrenou uma sequência incomodando, Bahia tendo boas sequências na Série A, e esses times, principalmente do Nordeste, ou alguns times que não estão entre os favoritos, acabam ficando ali no meio incomodando. Vocês acham que o Sport pode ser um desses times, ou até só vive um bom momento agora, ou até se algum outro time no Campeonato Brasileiro pode chegar, às vezes o Fortaleza engrenar, ou o Ceará, o próprio Bahia, alguém tomar esse lugar do Sport para incomodar, ou se nenhum time desses fora do que a gente imagina que estejam lá em cima pode acabar chegando. Bassi, você que levantou a bola do Sport primeiro, sua análise do Sport e desses outros times que podem acabar surpreendendo no campeonato. Eu acho que o Sport vem surpreendendo. Eu acho que seria exagerado a gente falar que o Sport vai brigar para título também. Eu acho que vem fazendo um bom trabalho. O Jair Ventura deixou a equipe montadinha. Lá atrás a equipe está bem encaixada, não sofre tantos gols, conseguiu 3 vitórias consecutivas. Então eu acho que pode dar bons frutos. Eu acho que tem que manter, continuar com essa vontade de jogo. Também não tem um elenco tão caro, não tem um elenco tão conhecido, enfim. Mas eu acho que está na 5ª posição, tem que aproveitar esse momento que tá nessa fase boa e continuar trabalhando. Vai que... como você disse, o Sport subiu esse ano da Série B agora para a primeira divisão, então é um clube que vem surpreendendo. Vamos torcer, vamos ver, apesar de ter um pouquinho de birra em relação à Copa do Brasil, né, com o Corinthians lá atrás, mas seria bacana ver um clube de menor expressão, assim, um clube com menos poder financeiro voltar à elite nas primeiras posições. Matheus, o Sport hoje em 5º, o Fortaleza é um time que em alguns momentos, com o Rogério Ceni, com esse elenco, já mostrou ser um time chato e que pode até incomodar os principais candidatos a título, a Libertadores. O Atlético Paranaense, apesar de não viver um bom momento, também é um time que tem suas qualidades e tem sua estrutura para chegar. Sport ou algum desses outros, quem você acha que pode surpreender, ou você acha que é só aquele famoso fogo de palha e daqui a pouco volta tudo ao normal, com só os principais brigando em cima? Dentre esses 3 que você citou, eu acredito mais no Fortaleza. O Sport hoje está numa melhor posição em relação aos outros 2, mas querendo ou não, foram 3 vitórias consecutivas e campeonato muito nivelado, com 9 pontos você conquistar em 3 rodadas, você com certeza vai subir. Eu não, apesar do bom trabalho assim de início do Jair Ventura no Sport, eu não vejo tanta confiança, não acredito muito. Pode sim ficar ali na parte de cima, mas eu acredito mais no Fortaleza com o Rogério Ceni, entre os 3. Rocha, além desses 3 que eu falei, a gente pode até pegar outros times. O Atlético Goianiense conseguiu alguns resultados interessantes. O Bragantino, a gente ainda fica naquela expectativa se vai engrenar, que é um time com investimento alto entre esses menores, vamos dizer assim, volta com toda a questão do patrocínio, mas ainda está ali na zona de rebaixamento.
Você acha que alguém vai incomodar nesse campeonato ou só uma questão circunstancial mesmo, tal esporte ali no meio? Acho que é um campeonato bem embolado. O Jair Ventura começou bem o trabalho dele, né? Deu aquele gás que normalmente um técnico novo costuma dar quando ele chega num clube. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que começando ainda o trabalho, tá fluindo, mas quero ver a situação quando o esporte não conseguiu uma vitória, quando ficar 3 jogos sem perder, por exemplo, para ver se o nível de futebol e organização vai continuar sendo o mesmo. Eu acho que, sem desmerecer nem nada, mas eu acho importante o esporte estar conseguindo esses pontos agora, mas não apaga a ideia de que acho que a briga esse ano é para não cair. Eu acho que esses pontos que está conseguindo agora vão ser importantes lá na reta final. Eu enxergo outras equipes mais prontas, mais organizadas que o esporte, como vocês mesmos citaram. O Ceará, eu acho que está na frente, o Fortaleza está na frente, e posso citar muitos outros. Eu acho que o esporte vai brigar para não cair até o fim. Espero que não, né? Espero que continue assim muito bem, porque seria legal se conseguisse brigar lá na parte de cima. Mas eu acho importante esses pontos que eles estão conseguindo agora exatamente por esse motivo. E assim, como eu falei, é um campeonato muito embolado, então eu acho que está aberto. Acho que muitos times aí, foi o que o Matheus falou, 2, 3 vitórias já coloca o time lá em cima. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho aí, porque pode ter surpresa sim. Marcos, para você, alguma surpresa no campeonato ou no fim vai ficar entre os de sempre lá em cima? Cavalo Paraguai, esporte. Daqui a pouco começa a cair de novo. Até porque o Jair Ventura não é nada especial. Né? Ó o rancor. É mais do mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo. É bom ganhar uma carguinha aí para não correr muitos riscos de rebaixamento no final, mas eu acho que não vai sair disso. Não pega a Libertadores e nada demais. Fredão, sua opinião sobre esse panorama aí? Alguém surpreende ou é tão embolado que é só de momento mesmo? Ter alguém lá no meio dos grandes? Eu acho que assim como o Rocha falou, o campeonato desse ano é um pouco mais imprevisível, por não ter torcida, né, por ter essa sequência de jogos louca aí que tá tendo. Mas eu compactuo com o que ele falou também. Eu acho que a briga do esporte desde o começo do campeonato era para não cair, teve uma sequência de vitórias, aí o técnico novo que chegou. Mas eu acho que assim como o Vasco, por exemplo, teve um início de campeonato legal, já começou a cair, eu acho que a tendência é acontecer o mesmo com o esporte. Então acho que esses pontos de agora vão ser importantes lá pro final. Realmente, acho que é um campeonato que a gente pode chamar de um campeonato de meio de tabela. Tem tanto time de meio de tabela que alguns que conseguem engrenar uma sequência melhor acabam indo para a briga lá em cima. O Fred falou do Vasco, ele falou do esporte. Eu sempre acho legal também quando um time fora aqui do centrão, né, do sudeste aqui, briga lá em cima, mas não acho que vai ser o caso do esporte até o final, não. Então, mas se a gente pegar, é tanto time para meio de tabela que quem for um pouquinho melhor entra numa briga de Libertadores e quem for um pouquinho pior, consequentemente, tá lutando contra o rebaixamento. É um campeonato realmente imprevisível e meio louco. Mas acho que de brasileiro a gente falou bastante, falou dos grandes aqui de São Paulo que vivem momentos diferentes, separamos em 2 aqui, São Paulo e Corinthians, que não vem bem, Palmeiras e o Santos, que vem achando seus melhores momentos. Mas um pouquinho para a Europa, o Matheus trouxe a bola do Liverpool e eu quero aproveitar a derrota do Liverpool, que perdeu de 7-2 para o Aston Villa ontem, na verdade, você que não sabe, estamos gravando na segunda, a derrota do Liverpool no domingo, né, por 7-2 para o Aston Villa. É aquele tipo de jogo que, se é no Brasil hoje, estava todo mundo crucificando o trabalho inteiro do time. Era o técnico que precisava ir embora, trocar o elenco inteiro, mandar o diretor embora, já estava gente na porta do CT apedrejando os carros, mas como é o Liverpool, que ganhou Champions, campeão mundial, campeão inglês, um elenco forte, ninguém está dando muito alarde. Vocês acham que é só um acidente de percurso mesmo ou é aquele resultado para abrir o olho e falar assim, temos que tomar cuidado porque não é tão simples assim? Matheus, você que a gente sabe desde a época da faculdade, um grande torcedor do Liverpool, você
Sempre disse, né? Sempre disse. Meu Liverpool, ele fala meu Liverpool. Meu Liverpool, o Matheus fala meu Liverpool. Vocês não sabem, ele tá aqui todo pagando de corintiano, negócio, mas o negócio dele é meu Liverpool. Esse resultado aí, não só do Liverpool, né? O Manchester United também foi goleado na rodada, tudo bem que foi pro Tottenham, que tá num outro patamar, mas resultados estranhos na Premier League. Não, ainda bem que você falou que desde a época de faculdade, senão o povo ia achar que eu era modinha, né? Só porque ganhou Não, tem que avisar. Campeões, tem que avisar, né? Então, acho que assim, é um pouco tradicional do futebol inglês, né? Essas goleadas lá acontecem com mais frequência. Eu vejo mais como um acidente de percurso. Você comentou que se fosse no Brasil, seria uma crítica muito maior, principalmente se fosse no time aqui da Barra Funda, que tudo que acontece tá lá no céu, mas sempre toma pedra. Mas assim, a torcida ela pegou um pouco no pé nas redes sociais, mas isso aí é normal, a gente sabe que qualquer um tem acesso, então cada um fala o que quer. Mas eu vejo mais como um acidente de percurso mesmo. O Liverpool estava vindo de 3 vitórias seguidas, né, no campeonato inglês. Essa foi a 4ª rodada. E acredito que a próxima rodada agora é no sábado contra o Everton, que é o clássico da cidade, né, o derby. Uma vitória do Liverpool já... Oi? Everton líder. O Everton líder. Uma vitória do Liverpool nesse confronto parece que já apaga assim essa goleada, que realmente foi muito feia, mas já muda todo o foco. E tomando como exemplo da Europa, a gente viu, por exemplo, o Manchester tomou 6-1 ontem, hoje anunciou a contratação de 3 jogadores, o Alex Telles e o Cavani, e também o Diallo, né, do Atalanta, que vem no fim do ano. 40 milhões de euros no Diallo. Já vai se mexendo. O Barcelona também tomou aquele 8-2 do Bayern, reformulou o elenco inteiro, treinador, começou a levantar as coisas. O Liverpool acho que ainda também não está nesse momento, mas vou jogar o questionamento para vocês. Vocês acham que os times da Europa, principalmente esses que vêm de uma situação mais vitoriosa, o Manchester nos últimos anos nem tanto, mas o Barcelona vem sempre brigando, o Liverpool vem com um elenco fortíssimo e brigando nos últimos anos. Fica um alerta para os outros times também de ponta da Europa de que tem que tomar cuidado com certas coisas, porque acontece um desses num jogo meio perdido ali na Champions, acabou a competição e um time que é teoricamente favorito ao título acaba ficando fora. Vocês acham que isso pode ser um alerta até para os outros times, para evitar, não que eu acho que o Liverpool não vá ser campeão inglês por conta desse resultado, mas para evitar que isso aconteça pontualmente? Eu acho que a Premier League isso é normal. É um campeonato diferente dos outros. Qualquer time pode chegar e surpreender um dos grandes, porque o ritmo e o nível lá é muito maior. A gente vê o Leeds, que acabou de subir, brigando, perdendo de 4-3 pro Liverpool em Anfield, por exemplo, dando trabalho pro Manchester City, empatando em 1-1. Então é um campeonato atípico, é um campeonato que é o que mais se aproxima do ideal, assim. Então acho muito normal que aconteçam realmente essas surpresas de vez em quando, mas não é nada para se preocupar. Lá fora tem muito planejamento. Acho que você falou, quando as pessoas veem que não tá dando certo, muda tudo. Não vai mudando uma coisa de cada vez para ver o que tá dando errado e o que tá funcionando. Muda tudo. O United é um pouco diferente do Liverpool, porque ainda não achou um treinador para... O Solskjaer começou bem na temporada passada, só que agora não tá também. É outro que adora fazer substituição errada. O pessoal lá já não aguenta mais. Mas no caso do Liverpool, isso aí foi só um acidente de percurso que não preocupa nada. E se alguém criticar o Klopp, por favor, né? E tomar uns tapas na cara. Eu penso que, assim, eu concordo, né, que a Premier League tem alguns jogos malucos, assim, que sai gol pra todo lado, né, 4-3, 4-4, 5-4, a gente vê direto. Agora, tratar como normal um 7-2 pro Aston Villa, eu já acho que é um pouco demais, né, eu acho que foi uma goleada, assim, vergonhosa do Liverpool, né, não tem nem o que falar, né, mas, assim... o Liverpool tem um grande problema também, que assim, é impressionante, quando o Alisson machuca, os goleiros, segundo e terceiro goleiro do Liverpool são péssimos, assim, parece, e é aquele goleiro que, assim, às vezes ele não tem nem culpa no gol, mas ele é aquele goleiro que chama gol, sabe, é tipo o Vladimir, assim, no Santos,
Goleiro que chama gol, atrai a bola e vai ter gol. Fora que o Adrian errou em alguns gols, né? Em alguns gols ali do Aston Villa foi culpa do goleiro, mas chama gol, é impressionante. Então, assim, eu acho que o 7-2 foi vergonhoso. Eu acho que quem ficou feliz com isso tudo foi a torcida do United, né? Que tinha tomado 6 no sábado, daí o Liverpool tomou 7 no dia seguinte. Daí eles ficaram tranquilos. Esqueceu. Mas acho que foi um acidente de trabalho, concordo nesse ponto, mas foi um acidente bem grave de trabalho que precisa, assim, ser revisto, né? Ser repensado, avaliado os gols que tomou, porque, assim, 7-2 foi bem feio, assim, ainda mais para um time como o Liverpool, que nos últimos anos tem ganhado tudo aí, tem um baita time, aí se reforçou ainda mais. Enfim, acho que foi bem feio. Fala aí, Matheus. Você falou uma coisa interessante em relação ao goleiro, porque assim, a gente sabe que o Alisson hoje é disparado um dos melhores, mas quando vem o segundo e vem o terceiro, acontece o que acontece, porque o Liverpool teria tudo para ter conquistado a segunda Champions League seguida, né? Se não fosse aquele acontecimento lá no Atlético de Madrid. O Kairos. Exato. E ontem foi o Adrian, o armeiro. Não, ali no Atlético de Madrid era o Adrian também. O Kairos foi na na desse final, ano né? mesmo. Desse Isso, ano. o Liverpool caiu nas oitavas. É impressionante a dependência deles do Alisson, né? Sim, com certeza. Rocha, passe um comentário sobre esse futebol europeu. Só mais uma coisa do Aston Villa, é que o Aston Villa tá invicto também. Os dois times 100% no campeonato inglês são Aston Villa e Everton. Aston Villa tem um jogo a menos. Mas eu acho que o do United é mais grave, porque o do United foi... O Liverpool você pode imaginar que tenha relaxado. Tava sem o Alisson, que é uma coisa realmente gritante. A falta que o Liverpool sente do Arsenal. Eles perderam a Copa da Liga Inglesa no final de semana pro Arsenal sem o Alisson. Eles foram eliminados da Champions League sem o Alisson. Eles perderam numa outra final de Champions League também, que foi quando eles contrataram o Alisson, porque ali era o Kairos que falhou muito na final. Então, o Alisson ausente o Alisson estava ausente nas maiores eliminações recentes do Liverpool, e é um negócio bizarro, e nas maiores goleadas também. Até pro outro time, né? Acho que olhar e ver, não é o Alisson no gol, dá uma coragenzinha maior, porque acho que deve dar o atacante já dá uma desanimada. A hora que vê o Alisson, fala, puta, hoje vai ser difícil, né? E quando não tá o cara, é um pouquinho mais... Até pra defesa. Eu acho que não foi no gol, viu? Na Exatamente. defesa também. Quando o Van Dijk, ou enfim, né, o Fabinho, às vezes joga improvisado de zagueiro, joga muito bem de zagueiro, por sinal, mas quando eles não podem jogar, os zagueiros reservas do Liverpool são bem fracos. E eu acho que assim, que a gente não pode deixar de ressaltar, já que a gente falou de Liverpool, né, acho que a gente tem que destacar o outro time da cidade, que é o Everton, que assim, foi figurinha carimbada a contratação do Ramos Rodrigues, todo mundo sabia que ele ia jogar bem lá, porque ele se entende muito brasileiro, então tava na cara que ele e o Richarlison ali na frente ia dar trabalho e tá se confirmando, né? Eu acho que o time tá jogando muito bem, é bonito, é legal de ver o Everton jogar. 4 jogos, 4 vitórias, vamos ver até onde vai durar essa sequência. Mas acho que é importante ressaltar também o trabalho que o Ancelotti, acho que é o técnico do Everton. É o Ancelotti. Rocha, você tá suando pra falar aí, vai. Qual é o seu comentário? Não, cara, é que eu não sei se a torcida europeia é mais evoluída, pelo menos que eu, mas eu já tava ficando preocupado aqui com essa bancada, até que o Fred falou e me tranquilizou. Foi uma vergonha, cara, tomar de 7-2, não importa contra quem que seja, ainda mais com todo respeito ao Aston Villa. Cara, pra mim é uma vergonha, uma das maiores vergonhas talvez da história do Liverpool. E assim, óbvio que, como vocês falaram, nem tudo tá errado, porque o Liverpool vem ganhando tudo, mas uma derrota dessa não pode passar como só um acidente de concurso. Eu acho que assim, é uma baita. Falou um cara que é meio especializado em umas goleadas meio. Não, você falou com o cara certo. Não, mas é verdade. Chamar o Rocha pra comentar. Mas eu ficava inconformado quando o Palmeiras tomava uma goleada. E assim, o Liverpool não pode tomar uma goleada como essa. Eu acho que quem ama futebol fala, futebol, ó, que coisa linda, um jogo aberto. Mas, cara, se eu fosse torcedor do Liverpool, eu estaria envergonhado, porque de 7, da forma que foi, no final do jogo, o Aston Villa ainda perdendo chance de fazer 8, 9. Cara, isso não existe. Eu não acho que tá tudo errado, obviamente, lá no Liverpool, como eu já falei, tá ganhando tudo. Mas uma derrota como essa não pode falar, bom, vamos só virar a página e vamos jogar contra o Everton. Não, cara, tem que ter um chacoalhão lá, porque isso não pode acontecer. Concordo que não tem essa de, na Premier League às vezes acontecem resultados meio loucos.
É preocupante, é no mínimo marcar uma marca negativa na história. O Liverpool pode ganhar todo o resto do campeonato e ser campeão sobrando de novo, mas lá pra frente que vão lembrar, o Liverpool tomou de 7-2 do Aston Villa num ano que o Liverpool tava sobrando, mas mesmo assim tomou. Sim, e só completando, no ano passado, em 2019, o Liverpool tomou de 5 do Aston Villa pela Copa. Jogou com, se eu não me engano, acho que com o time reserva, mas querendo ou não, tomou de 5 do Aston Villa. Jogou com a molecada, né, da base. Molecada e tomou de 5 do Aston Villa. E falando do United, né, que vocês comentaram, outro vexame, ainda pior, né, por jogar contra o Tottenham, que é um time grande e tal, tem a rivalidade, mas eu não posso falar também que o United tomou de 6 porque ficou com 1 a menos desde os 20 minutos. Tudo bem que foi verdade, que isso foi levantado aí. Justa. Mas, cara, você não pode. O jogo tava 2-1, você não pode tomar 4 gols só porque você tá com 1 a menos. Tranca a casa, então, faz alguma coisa diferente, mas não pode aceitar também estamos com 1 a menos, que pena, perdemos de 6-1. Isso não existe, ainda mais jogando em casa. Então eu acho que assim, isso é comum na Premier League, mas é uma coisa que eu particularmente não concordo. Né? É que lá isso é mais comum porque aqui, por exemplo, o Internacional teve um jogador a menos no Grenal por pouco tempo, até porque o Cortez, eu acho que o Cortez é um dos jogadores que menos pensa no futebol brasileiro. Eu nunca vi falhar tanto num clássico igual o Cortez falhou nesse Grenal. Ele fez pênalti, tomou 2 amarelos porque dominou a bola errada e chegou atrasado, mas os times do Brasil e de alguns outros lugares, quando geralmente tem um jogador a menos, dá uma recuadinha, uma segurada. Só que lá não, o Manchester United continuou tentando propor jogo. No momento que sofreu a expulsão, tomou um gol também. Então ficou 3-1 e ficou tentando correr atrás do tempo perdido ali, do placar. Não abdicou do ataque e acabou levando a invertida, até porque o Tottenham tem um time muito rápido. Só pra terminar rapidinho, daí eu não tenho problema. O Fred citou o Everton, que realmente tá muito legal de assistir. Assim, na Premier League tem um monte de time que é bacana, né, de assistir, mas o Leeds também é um time que tá me surpreendendo bastante. E agora joga solto, né? Joga solto. É um time legal de ver jogando. Eu acho que pode, não tô dizendo que vai chegar forte lá na Premier, acho que vai ser um time de meio de tabela, mas com certeza vai fazer jogos bons. Agora fez com o City, já tinha feito com o Liverpool, ele ganhou no jogo, se eu não me engano, do Fulham, 4-3 também foi um jogaço. Então é um time que vai ser bem legal de assistir. O Leeds é um time que todos os times do Bielsa, de maneira geral, são times legais de assistir. E eu acho que, assim, se vocês falaram do United, eu acho que o problema do United já não é de hoje, né? Não é nenhuma novidade o United passar uns vexames de vez em quando. Só que eu acho que a grande notícia do final de semana aí pro United foi a chegada dos reforços de hoje, né? E em destaque principal pro brasileiro Alex Telles, que já foi convocado para a seleção. Eu, particularmente, acho ele um ótimo jogador, um ótimo lateral esquerdo. E melhor que o Alexandre. Não, e melhor, na minha opinião, acho que no momento ele é melhor do que o Alexandre. Sim, eu também acho. Em geral, eu acho ele melhor que o Alexandre, mas acho que no momento sim. Mas eu acho que mais do que o Alex Telles ser um bom jogador que vem reforçar o United, é que o jogador que ele vai ocupar a posição, que é o Luke Shaw, é muito fraco. Então, assim, não tem como um time ganhar títulos, um time chegar e jogar em nível competitivo ali de mata-mata com um lateral esquerdo tão ruim quanto o Luke Shaw. O Luke Shaw que é aquela promessa, né? Começou eu acho bem, que aí estava esperando que ele fosse estourar e nunca. Faz 5 anos que ele estreou e não conseguiu jogar bem 1 ano até hoje. Apesar que vamos esperar muito. Vasco, goleadas na Europa. Se fosse seu time, o que você faria nessa segunda-feira depois de um 7-2? É claro que chateia o torcedor, claro que tem que ligar um alerta, mas eu acho que não é para tanto também. Claro que um 7-2, querendo ou não, assusta, mas eu acho que o Liverpool tem uma carta branca aí para soltar na mesa, não merece ser tão criticado assim. Ganhou tudo no passado, ganhou Premier League, ganhou Champions League, foi campeão do mundo e, enfim, claro que não é normal, tem que receber sim um chacoalhão, mas eu acho que foi mais um acidente mesmo e vai voltar a ganhar em breve. O Manchester United, eu acho que vem sofrendo mais já há alguns anos, vem mais carente de título, de decisões de participar de Champions League. Acho que a gente tem que também fazer essa observação das contratações. O Alex Telles, que é um ótimo lateral esquerdo.
E o Cavani, né, que parece que acertou hoje também, fechou com a equipe inglesa. E esse ano tá na Champions League, né? Vamos ver até onde vai. E eu acho que o campeonato inglês, eu volto a repetir, a gente aqui no Brasil, a gente tem que pegar como exemplo para tentar aplicar esse método de jogo aqui nas nossas equipes, porque aqui no futebol brasileiro a gente mal vê resultados assim de 4-4, de 3-0, 5-0, a gente mal vê. A gente está muito mal acostumado aqui. Então Pode ir, Bas. a gente precisa pegar esse exemplo, o futebol europeu, e tentar estudar, tentar aprender para aplicar o mesmo futebol. Bom, falando em resultados, a gente vai aqui começar com os nossos palpites para o Campeonato Brasileiro. Nós teremos 2 rodadas aí até o próximo programa, começando nesse meio de semana. O primeiro jogo aqui já está o clássico. Eu vou pular e deixar o clássico por último, a gente dá os palpites de Corinthians e Santos daqui a pouquinho. Flamengo Sport, Marcos. 3-1 Flamengo. Rocha. 2-0 Flamengo. Bassi. 2-1 Flamengo. Matheus. 2-0 Flamengo. Fredão. 3-1 Flamengo. 2-1 Flamengo, acho que todo mundo falando que o Flamengo ganha. Grêmio e Curitiba, jogo ali embaixo da tabela, jogo no Rio Grande do Sul, Fred. 1-0 pro Grêmio. Mate. 2-1 Grêmio. Bassi. 2-0 Grêmio. Rocha. 1-0 Grêmio. Marcos. 0-0. 1-1, acho que empata também. Bahia e Vasco, um jogo meio esquisito, acho que eu tô esperando um jogo meio esquisito, mas acho que o Vasco vai vencer por 2-1. Rocha, o que você acha? 1-1. Matheus. 1-1. Marcola. 2-0 Vasco. Perdão. 1-1. Bassi. 1-0 Vasco para balançar o Mano Menezes no cargo. De repente o Andrés traz o Tá de olho, tá de olho. Exatamente. São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos começar, Matheus. 2-1 São Paulo. Bassi. 0-0. Eu acho que São Paulo volta a vencer depois de 7 jogos. 2-0, mas não vai ser fácil não. Rocha. 2-1 São Paulo. Marcos. 1-0 pro Dragão, gol de Janderson. Fazer assim. O clubista. Seu clubista. Fredão. 1-1. Goiás e Fluminense. Rocha. 2-1 Goiás. Matheus. 1-1. Marcos. Fluminense 1-0. Bassi. 1-1. 2-2 para mim e Fred. 2-1 pro Fluminense. Aqui um jogo... Aí, Rocha, vamos começar por você esse aqui. Botafogo e Palmeiras. Fácil, 1-0 Palmeiras. Eu acho que 2-0 Palmeiras. Marcos. Eu acho que 1-1. Bassi. Palmeiras volta a empatar, 1-1. Fredão. 1-1. Matheus. Mesmo bonde. 1-1. Então, todo mundo 1-1, ó. O pessoal não tá confiante no Verdão, hein, Rocha? Rapidinho, só fazer um parênteses. O Botafogo também é um dos times que mais empata no campeonato. Mas vou manter o 2-0 aqui. Fortaleza e Atlético Mineiro, um time aí interessante do Fortaleza contra o líder. Eu acho que não vai ter muito segredo, o Atlético vai acabar ganhando num jogo movimentado, 3-2 para o Atlético. Marcos. 3-1 Atlético. Fred. 2-1 pro Atlético. Bassi. Também acho que vai ser um jogo movimentado, 3-2 Atlético. Rocha. Acho que Fortaleza segura o Galo, 1-1. Mate, você. 1-0 Atlético. Chegando aqui já para o finalzinho dos nossos palpites, Atlético Paranaense e Ceará, eu acho que o Furacão leva 2-1 para cima do Ceará. Marcos. 1-1, jogo feio.
Fred, 2-1 pro Vozão. Matheus, 1-1. Passe 1-0 Atlético. e Rocha. 1-1. 1-1? Tá bom, então. E vamos pro último jogo, depois a gente vai falar do clássico, mas antes falaremos de Bragantino e Internacional, o Inter lá em cima, mas acho que vai ser um empatezinho. O Inter vem com dificuldades para ganhar, acho que vai de novo 0-0, hein? Fred, 1-0 pro Internacional. Passe, 2-1 Inter. Matheus, 1-0 Inter. Rocha, Qual que é o jogo? Desculpa. Bragantino e Inter. Tá, eu acho que vai ser 1-1. Marcos, 1-0 Bragantino. 1-0 Bragantino, olha lá. Agora vamos pro clássico. Bragantino da capital contra o Santos. Fredão, você como santista, confiante? Esse jogo vai ser 1-0 pro Santos. Matheus, 1-1, jogo feio, chato. Marcos, 1-0 pro Corinthians na Bacia das Almas. Passe. Tô com o Marcos, 1-0. Eu com o Rocha, que não temos nada a ver com o assunto. Rocha, Já que o Vasco falou que não se importa tanto, acho que vai ser 7-2 pro Santos. acho que vai ser jogo feio, 0-0. eu acho que o Santos leva 2-1. Então, os corintianos estão aí meio confiantes, mas eu acho que o Santos leva 2-1. Esses os palpites, a gente não vai fazer os palpites do fim de semana, mas na semana que vem você confere a nossa tabelinha com quem acertou mais os nossos palpites e a gente vai, ao longo das semanas, fazendo os outros palpites do Campeonato Brasileiro. Esse foi o nosso resenha com o clubismo de hoje. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Ou fica por isso mesmo? Falamos demais, né? Falamos demais, então vamos encerrando. Obrigado a todos vocês que participaram da discussão, a vocês que estão assistindo. Fiquem ligados, se inscreve aí no Futebol na Veia, também fiquem ligados nos próximos Resenha com Clubismo. Semana que vem, toda terça-feira, estamos de volta por aqui, cada semana com assuntos diferentes e mais polêmicas sobre futebol. Valeu aí pela atenção, pela audiência. É nóis, até a próxima. Valeu, gente, até mais. Olha, rapaziada. Hoje teve resenha, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Falou!